Pai, nós te rendemos glória, Pai. Nós te rendemos louvor. Eu sei que o Senhor suprirá a expectativa de cada filho seu que está aqui nesta manhã. É o Senhor, Pai, o responsável por tudo neste lugar. Nós nos colocamos, Pai, diante das tuas mãos. Me coloco na tua presença, Pai, para abundar da tua sabedoria. Não uma sabedoria humana, natural, mas uma sabedoria que escorre do teu trono, Pai. Obrigado, Pai, por cada filho seu, Pai, que se levantou nesta manhã de domingo. Poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas se dispuseram a estar aqui recebendo do Senhor, Pai. Não é na minha sabedoria, na minha inteligência, é na tua, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Amém, amém. Obrigado, louvor. Amém, queridos. Som. Estão me ouvindo? Graça e paz. Fazia um tempinho, então sempre dá aquele friozinho, né, na barriga. Mas é por um bom motivo que eu sempre trato com muita seriedade subir aqui nesse lugar. Não é de qualquer forma. A gente não pode subir aqui sem sequer estar pretendendo viver aquilo que a gente vai ministrar. E eu sei que nessa manhã Deus vai comunicar coisas com vocês que do crente mais novo dessa igreja, algo que se denomina mais maduro, é inevitável não querer viver pelas verdades que serão transmitidas. São verdades, singulares, são fundamentos da palavra de Deus, pela qual nós devemos viver. Amém? E antes de começar, vou abrir uma parte aqui, parabenizar nosso irmão Wesley, um homem de Deus, homem valoroso, membro da nossa diretoria. E queridos, muitas coisas que nós vivemos aqui, muitas coisas que essa igreja, o funcionamento dessa igreja depende de um homem como Wesley. Um homem que gasta a sua vida, realmente gasta, é esse o termo, para poder ter uma igreja tão abençoada como a que nós temos. Então eu queria agradecer, Wesley, você pela sua vida e dizer que você marcou a minha família, tem marcado a minha vida, e Deus tem muitas coisas para você. Amém? Desculpa, eu já estou meio emocionado. Queridos, eu tinha algo já há muito tempo que eu vinha meditando. Eu tenho uma mensagem pré-pronta, mas quem sabe aqui que Deus é perito em rasgar esboço? Porque não é como eu quero, não é aquilo que eu quero, mas é como Ele quer. É o desejo dEle para a minha vida e para a sua vida. E pode ser que numa outra oportunidade eu venha ministrar essa palavra que eu tenho há muito tempo preparado, tirado coisas, inserido outros pontos que Deus vem comunicando, quando eu ouço os ministros dessa casa e também da sede. Mas para esse dia, o que Deus vem trabalhando comigo durante essas 2 últimas semanas é uma vida de fé. E eu sei que você já ouviu muitas ministrações de fé. Eu sei que nosso ministério, é exímio em ministrar sobre fé, grandes pregadores. Mas eu quero voltar a esse ponto, porque eu sei que é desafiador quando a gente sai da igreja e temos nossas vidas no cotidiano, viver uma vida de fé. Eu sei que todos nós enfrentamos desafios quando o assunto é sobre fé. E se eu pudesse dar um título para a nossa mensagem hoje, é Rompendo com o Natural. Mas é um título apenas mais para chamar a nossa atenção, chamar a sua atenção. Mas nós vamos trabalhar o básico, o singular, que é fundamentos da fé. Amém? Por que isso? Apesar de nós estarmos ouvindo diariamente sobre fé, sobre andar em fé, nós sabemos que há desafios, há obstáculos que surgem diariamente na minha vida e na sua vida, para que nós venhamos colocar esses princípios em prática. Amém? Então, vamos começar pela palavra, obviamente, Romanos 1,17, pode abrir comigo. Romanos 1,17. São 2 versículos que a gente vai trabalhar essa manhã.
é uma manhã de ensino. Então, realmente, a gente vai estudar esses versículos e tudo aquilo que eles querem transmitir para nós, amém? Romanos 1,17. Pode colocar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E queridos, quantas vezes nós já ouvimos esse versículo, quantas vezes nós já meditamos nesse versículo, mas muitas e muitas vezes nós esquecemos desse versículo. Mas há uma maneira específica do cristão, daquele que é nascido de novo, viver. E só existe uma maneira, não existe duas. A maneira única do cristão viver é pela fé. Mas quando a gente diz assim, soa bonito, né? Soa até fácil, tá bom, vou viver pela fé. Mas será que no dia a dia nós estamos vivendo pela fé? Será que no dia a dia, quando nós nos deparamos com uma circunstância adversa, nós estamos vivendo pela fé? Nós estamos lembrando da forma que Deus nos comissionou para viver? A Andréia, ela pregou quinta-feira e quando ela falou, eu peguei, tem tudo a ver com isso. Você foi inserido no novo nascimento em um novo reino. E esse novo reino exige uma nova roupagem. E essa nova roupagem é a fé. É impossível você querer viver da mesma forma que você vivia antes. É impossível eu querer viver da mesma forma que eu vivia antes. Mas no dia a dia, muitas vezes, nós deixamos a roupagem da fé de lado e colocamos nossas velhas roupas. A nossa velha estrutura de vida. A nossa velha forma de pensar, de viver, de agir. E hoje é uma manhã da gente voltar para o caminho o único caminho que Deus tem para o Filho de Deus, que é o caminho da fé. É o caminho que vai dar certo, já deu certo. Amém? Em Hebreus 11:6, abram comigo, é o segundo versículo chave dessa manhã. Hebreus 11:6. Então, o primeiro, o justo viverá por fé. É um modo de viver, é uma roupagem nova de se viver. E o segundo, Hebreus 11:6. Enquanto ele coloca ali, vou ler. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu estou vivendo de outra forma, que não é pela fé, eu estou desagradando a Deus. Então, como eu agrado a Deus? Vestindo a roupagem que Ele deixou para o Filho de Deus, a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Querido, essa palavra galardoador, ela tem a ver não conosco, mas com Ele. É uma mudança de foco. Não é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu faço. É aquilo que o meu Pai é aquilo que Ele faz. É por isso que a fé nunca vai falhar. É por isso que a fé nunca vai te decepcionar. Porque ela é firmada, ela é fincada em Deus. Esse versículo não diz respeito sobre nós, diz respeito sobre Ele. Diz respeito sobre o caráter de Deus. Então, se Deus não falha, se você colocar e agir na sua vida diária com fé, as coisas vão acontecer para você. As coisas vão fluir na sua vida. E fé, queridos, é básico, é fundamento. Mas por que eu tenho que viver pela fé? Por que tem que se ensinar tanto sobre fé? Porque Deus é um Deus de fé. O próprio Deus é um Deus de fé. Tudo que Ele criou, tudo que Deus faz, Ele usa fé para fazer. Quando Deus criou todas as coisas, Ele utilizou de fé. Ele sabe que a palavra dEle se cumpre, porque é respaldada por aquilo que Ele é. Então, se Deus é um Deus de fé, nós também temos que ser como Ele é. E qual é o problema disso? O nosso dia a dia, as circunstâncias adversas que nos aparecem. A fé, queridos, é como um balão de ar quente. O balão, de ar quente para subir, ele precisa ali, daquele fogo que vai produzir aquele ar para que ele ganhe uma altitude. Mas você sabia que ele não consegue, o piloto ali, o que coordena o balão, ele não consegue direcionar o balão automaticamente?
Ele não tem ali um volante, algo específico que ele pode virar para a esquerda, para a direita. É conforme a altitude do balão que se tem a direção. Então, queridos, você, a parte de crer, a parte de confiar em Deus, a parte de meditar na palavra, é como esse ar quente. É você que é responsável. É você que vai levantar o seu balão. E o que vai te direcionar é o vento. E você não controla o vento. Essa parte é com Deus. Mas a altitude do balão é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Mas confie no vento do Senhor. Às vezes o seu balão não está ainda na altura que Deus já te comissionou para estar. Às vezes o seu balão está numa altura indevida. Ou às vezes Deus falou, não, abaixa um pouco. Calma, espera o processo. Espera com tranquilidade em mim. E você está querendo subir o seu balão muito alto. E você pode acabar indo para a direção errada. Então confie naquele que é o detentor de toda a sabedoria. Que é aquele que coordena todos os ventos, que coordena todas as coisas. Confie o seu balão nas mãos dele. Esteja na altitude ideal, na altitude exata que Deus tem para a sua vida. Amém? Em Hebreus 11, coloca Hebreus 11, por favor. Sabe, queridos, o livro de Hebreus é um livro que a gente tem que estar sempre revisitando. Sempre, como todos os livros da Bíblia, mas esse é muito específico, porque ele trabalha a nossa fé, ele está a todo momento deixando claro o modo que Deus tem para que nós vivamos. Amém? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pode passar. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Segue. Pela fé entendemos. Observe que agora começa uma expressão que Deus vai usar 20 vezes nesse capítulo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Próximo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Próximo. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Próximo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Próximo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu arca para salvar a sua família. Só até aí. Observe, queridos, e tem vários outros exemplos que a Bíblia pontua para nós. E todas vão começar pela... Então, queridos, não é pela nossa habilidade. Deus aqui não repetiu a palavra pela fé de forma inconsequente, não. Tudo que é lançado na palavra de Deus tem um porquê. Cada vírgula das Escrituras tem um ensinamento para nós. E se Deus repetiu essa palavra, se o Espírito Santo guiou homens a escrever cerca de 20 vezes, no mesmo capítulo, é porque Ele quer nos comunicar algo. Pela fé, queridos, é que você vai avançar no reino de Deus. Pela fé, não é pela nossa habilidade, não é pelo seu diploma, não é pela sua conta bancária. Cada coisa tem o seu lugar. Mas se você não tiver fé na palavra de Deus e não agir conforme ela nos orienta, nós vamos ficar parados no tempo e vendo o bonde passar. É pela fé, queridos. O destaque da palavra não está em habilidades humanas, mas na dependência total de Deus. Se tem algo, queridos, que magoa o coração de Deus, que ofende a santidade de Deus, é quando nós não confiamos nele. Deus é um Deus que ama que os seus filhos dependam dele. Ele é um pai supridor, ele é um pai abençoador, é da natureza de Deus. E quando nós desconsideramos as orientações de Deus e passamos a agir da forma que nós bem entendemos, nós estamos entristecendo o coração do Senhor. Nós estamos deixando de confiar no Senhor. E isso é incredulidade. Sabe, querido, a maior responsável de todos os nossos problemas no nosso dia a dia, não é a falta de dinheiro, não é aquilo que você ainda não conquistou, não é a falta de nada daquilo que você está pensando do natural, é a incredulidade. É a incredulidade, porque se nós temos um Deus que nunca vai falhar, por que as coisas às vezes não estão acontecendo no nosso dia a dia? Será que é culpa dele? Ou será que é culpa nossa? Fica para a sua meditação.
fica para a sua análise. Porque Deus não pode falhar. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele não falhou com você até hoje, Ele nunca vai falhar. Mas talvez no início você dependia dEle. Talvez quando Ele te chamou, você se entregava para Ele. Você pisava nas águas. Mas com a sabedoria, com o conhecimento, às vezes entrou uma raiz de orgulho. É uma raiz sutil. Você nem percebe, mas você começa a fazer as coisas no automático. Eu começo a fazer as coisas da forma que eu penso, da forma que eu acho, porque eu quero mais rápido. Mas às vezes é um momento de deixar o balão numa altitude mais baixa. Às vezes é um momento de estar mais quieto, em oração, buscando mais, para que depois você avance até o ponto que Deus tem para você. Amém? A incredulidade é a raiz dos nossos sofrimentos e preocupações. A falta de conhecimento gera incredulidade. Minha esposa me mandou, depois eu vi que ela tirou do Kenneth Hagin. A verdadeira fé é filha do conhecimento da palavra de Deus. Queridos, não existe fé sem estudo da palavra de Deus. Não existe viver uma vida fluindo, não existe pregador, ministro que pregue bem, que faça isso, faça aquilo, sem estudar a palavra de Deus. Sem diariamente você gastar tempo com a palavra de Deus, com os livros que são indicados neste lugar. Não existe, queridos, isso é uma utopia. Por um tempo você até consegue mascarar, mas vai chegar um dia que a circunstância vai aparecer de frente para você, e só aquilo que você colocou para dentro é que vai te fortalecer. Então leia, estude, porque isso vai eliminar a incredulidade da sua vida. A incredulidade é a falta de conhecimento, é a falta de confiança. E ela nos traz inúmeros perigos, a incredulidade. Primeiro, ela te afasta do propósito. Quando você está incrédulo, você passa a desconsiderar aquilo que Deus já comunicou ao seu respeito para você. Todas as palavras que você veio recebendo, que Deus foi te dando durante a sua caminhada, que você sabe que foi de Deus, que testificou no seu testemunho interior, você começa a desconsiderar. Isso é o primeiro sinal de uma raiz de incredulidade. Você começa a não dar mais ouvidos à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo já não tem mais guarida naquilo que você faz no seu dia a dia. O seu planejamento já não considera a voz do Espírito Santo. Essa é a primeira consequência de uma incredulidade. Você começa a buscar mais por alternativas humanas do que pelo aquilo que Deus pode fazer por você. Você começa mais a confiar em homens, no network. Queridos, você precisa de Deus. O seu network já está feito, já está finalizado. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Não há nenhum network mais precioso do que esse. Para de correr atrás de homens. Claro que Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus age assim, é óbvio. Mas a sua confiança não pode estar nisso não. Ah, porque quando eu conhecer aquele empresário que é rico, ele vai me dar... Não, queridos. A nossa confiança está em Deus. Quem é o homem diante do Deus Todo-Poderoso? Quem é Elon Musk, bilionário, trilionário diante de Deus? Todos nós viemos do pó. Somos filhos de Deus. Ele é Deus. Não há limitação para Deus. Você precisa de confiar, voltar a confiar nele. Às vezes você já chegou num patamar de conhecimento, você já fez rema, segundo ano, ministro, já está pós-ministro. Mas às vezes é preciso deixar não conhecimento, mas esse orgulho de lado e voltar para as primeiras coisas. Sabe que quando eu fui para São Paulo estudar, aí você sai da faculdade todo empolgado, achando que sabe tudo. E aí eu me deparei com os melhores professores do Brasil. Pessoas assim que eu estudava um livro dele e ele dava aula lá nesse curso. E eu encontrava com eles no corredor, ficava até sem graça de me aproximar. Eram procuradores de justiça, desembargadores, caras, pessoal muito famoso assim no mundo do direito. E eu ficava impressionado. E eu conheci um específico e ele me marcou, porque ele dizia... A gente chegava com teorias mirabolantes que iam cair na prova, ele falava, está tudo errado. Aí já ficava, um pouco ofendido ali no orgulho. E ele falava, primeiro vocês têm que dominar o básico. Primeiro você tem que dominar o beabá.
80% da prova é o básico, as pessoas erram o básico. Aí esses 20%, que são coisas que vão cobrar que praticamente ninguém consegue acertar, não são que te reprovam. Então não tem como você não saber o básico ali do direito, aquilo que é o feijão com arroz, e querer já estudar teorias mirabolantes que vão cair uma vez a cada 100 anos na prova. E trazendo para o espiritual, queridos, não adianta nada você querer fluir nos dons, agir nos dons, milagres, se você ainda não vive o básico da fé. Se você ainda não vive o feijão com arroz da fé. Se diante de uma circunstância você se desespera, larga o seu chamado, foge do seu chamado, está errado, querido. O justo viverá pela fé. O justo viverá, andará, se comunicará, fará seus planos pela fé. Não funciona mais um método antigo. Ah, mas meu vizinho falou que se eu for para o norte ou para o sul, ali está dando dinheiro. Pode funcionar para ele, queridos, mas para você funciona o que Deus tem para você. Você nunca vai ver homens de Deus na Bíblia indo na direção que o mundo está indo. Geralmente Deus fala, é na contramão. Mas Senhor, ninguém entende, é porque Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo coisas que você não consegue ver. Ele vê além de você, confia no seu Pai, confia no seu Deus. Insensibilidade à voz do Espírito Santo. A incredulidade gera insensibilidade à voz do Espírito Santo. Talvez você tenha se perguntado que Deus não fala mais como falava no início. Mas o problema não é com Deus, Ele continua ali, habitando em você, falando, o Espírito Santo clamando, mas às vezes o seu ouvido espiritual já está insensível. Você não consegue mais ouvir as verdades do Espírito Santo. Você não consegue mais dar vazão para que Ele age em seu favor. Os seus ouvidos espirituais estão insensíveis. E a consequência é que você troca um propósito eterno que Deus confiou a você por um prazer momentâneo. E aí quando você chega a viver aquele prazer momentâneo, você descobre que aquilo ali não vai te satisfazer. Porque só existe uma coisa que pode preencher o ser humano. É o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Você pode ganhar tudo o que você almeja de forma natural. Mas se isso não for o propósito de Deus para a sua vida, você não se realiza. Eu perdi um amigo recentemente, vítima de suicídio, 36 anos, uma filha de 15 anos, noivo, uma vida toda pela frente, buscando todas as coisas, bem sucedido profissionalmente. Por que será que ele fez isso, queridos? Porque tem algo que só Deus pode preencher na minha vida e na sua vida. As coisas não vão preencher, mas a Bíblia diz que Deus sabe que você precisa dessas coisas. Mas não é questão de você precisar, é a questão do seu coração. É um giro no seu coração. É uma nova visão de vida, de mundo. Nós temos o exemplo de Esaú e Jacó, querido. Medita nesse exemplo. Esaú, ele era o primogênito. Ele tinha um propósito, ele tinha as promessas. Mas a Bíblia diz, de uma forma natural, mas trazendo para o espiritual, porque a Bíblia, sempre tem um ensino espiritual para nós. A Bíblia nos ensina que Esaú chegou com muita fome. Ou seja, a circunstância estava batendo na porta de Esaú. Ele se viu diante de uma circunstância difícil. Ele se viu diante de uma necessidade pessoal. Mas Jacó estava focado na promessa. Jacó já nasceu puxando ali o pé. Falando, não, essa promessa é minha. Eu sei que é minha. Ou seja, ele focou no espiritual. E Esaú, no momento ali daquela circunstância, ele trocou o seu direito de primogenitura, isso diz muita coisa, por um prato de lentilha. Queridos, não troque aquilo que Deus tem para a sua vida por um prato de lentilha. Não troque aquilo que Deus tem para você, seja qual chamado for, por um prato de lentilha. E o prato de lentilha pode ser muitas coisas. Todos os dias Satanás vai chegar com um prato de lentilha para a sua vida, para a minha vida. Todos os dias ele vai chegar com um bom caminho para mim e para você. Todos os dias ele vai chegar com uma igreja melhor para você. Mas lembre-se que você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para cumprir um propósito.
Todas as manhãs do domingo eu gosto de assistir o Globo Rural. O Wesley também gosta, né? Me ensina muito ali. Eu vejo aquelas coisas dos animais, né, aqueles detalhes ali. Eu gosto muito de assistir. Hoje mostrou sobre um bichinho lá que parece a minhoca. Queridos, o bichinho ele tem uma função de triturar resíduos da terra e produzir um adubo. Aquele piolho de cobra, só que tem um outro nome, um nome científico. E uma pesquisadora descobriu que ele produz um adubo fantástico em fertilizante. E começou a produzir, e aquilo ali expandiu, e ele estava explicando o processo. Querido, se até um bichinho, piolho de cobra, tem uma função, imagina você que é a imagem e semelhança de Deus. Será que você não percebe isso? Que tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito? Para de viver de qualquer forma, não vai dar certo. Volta para onde você caiu. De onde você caiu. Acelerar aqui porque tem muita coisa, mas a gente vai tentar condensar aqui e resumir. Falta de confiança, queridos, é raiz de orgulho. E é muito sutil. E todos nós temos que estar constantemente verificando, passando um auto-scan em nós, para que venhamos a perceber realmente se está brotando alguma raiz de orgulho. E incredulidade, falta de confiança é uma das principais. Quando eu me apoio nas minhas habilidades e eu desconsidero uma instrução que a palavra está me dando, o orgulho já tomou conta. Não, mas eu não sou não, eu sou humilde. Engano, querido, é sutil. Satanás também era. A Bíblia narra ele que ele era anjo de luz, cheio de pedras preciosas, lindo. Mas uma raiz de orgulho brotou. E você sabe o fim que deu. Então cuidado, querido. Porque uma raiz de orgulho vai produzir uma incredulidade. E você quer saber quais são os sintomas da incredulidade? Impaciência. Falta de paciência. Falta de domínio próprio no seu lar, no seu dia a dia. Uma resposta dura em perguntas básicas dentro de uma casa, um relacionamento com a sua esposa. Você está áspero. Isso é incredulidade, raiz de orgulho. Tudo tem uma origem. Tudo tem um porquê. Ansiedade exagerada. Você quer respostas para ontem. Você não espera em Deus. Você ora. Você vem na culto de oração de terça-feira. Você vem na quarta-feira, faz a mesma oração com o pastor Jorge. Você vem na sexta-feira agora com o pastor Ranils. Ora mais uma vez por aquele mesmo assunto. Mas no dia seguinte você sai fazendo da sua forma. Queridos, isso é autossuficiência. Confia em Deus, dê tempo. Deus ele tem um modo e a maneira dele trabalhar. Sabe, todos nós, eu tenho certeza que tem uma promessa, algo específico, que só você e Deus sabe. Que às vezes você não comenta com ninguém. Querido, se você não abandonar a sua fé, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que a fé dá bom testemunho. Mas exige uma perseverança. E a ansiedade, ela vem te oferecendo um prato de lentilha. Não, vai demorar. Você é jovem. A vida é só uma. Aproveita agora, você é novo. Querido, é melhor você viver confiando em Deus a sua vida inteira e no último minuto se realizar aquilo que Deus prometeu, do que você viver uma vida incrédula e desastrosa. Confia que Deus vai te surpreender. Deus ama ser galardoador dos seus filhos, a gente leu aqui. Ele ama, é a natureza dele. Para de confiar na metodologia humana, nos coachings da vida. Uma incredulidade é um sinal de imaturidade. Isso é um sinal de imaturidade. É sinal de que você ainda não chegou naquele ponto que Deus está te chamando para ir. E se você não avançar nisso, é a única possibilidade de você não avançar naquilo que Deus tem para você, é você mesmo. É você agir de forma incrédula, é você não confiar. É você não utilizar as ferramentas que Ele tem para você. É você querer viver uma vida natural. Eu tenho, queridos, uma promessa. Eu acho que ela já completou 10 anos. Que Deus comunicou específico comigo quando eu comecei a caminhar na fé. E muitas vezes,
Satanás já apareceu com um prato de lentilha para me ir para o natural, para que eu vá e confie nas minhas próprias habilidades. Mas, queridos, em todas as vezes que eu meditei sobre isso, houve um freio do Espírito Santo. Eu não senti paz de agir com as minhas próprias forças. É como se eu fosse dar um jeitinho, ajudar a Deus. E, queridos, esteja preparados para ser freado pelo Espírito Santo. Seja maleável. Se coloque na disposição de Deus te frear. Porque quando Deus nos freia, e entenda isso, é para o nosso próprio bem. Sabe quando minha filha está andando de bicicleta ali, e ela está aprendendo a andar sem rodinha. E ela quer acelerar. E eu vejo que ela começa a ficar ali balançando e ela vai cair. Eu paro ela. E ela às vezes acha ruim, porque ela queria continuar. Mas vai chegar o tempo dela continuar sozinha, mas não aquele momento. Ei, Deus quer frear os nossos planos naturais, para que você viva os dele. E não é porque ele é mau, não. É porque ele é bom. É porque ele sabe aonde que vai dar essa naturalização das coisas. É porque ele sabe que não é bom para você. Ele é um pai. Abra o seu coração para que ele nos freie essa manhã. Faça uma oração sincera diante de Deus. Fala, Pai, está aqui o que eu planejei, mas faça conforme a sua vontade, não conforme a minha. Jesus fez essa oração. O Filho unigênito de Deus, o perfeito de Deus, fez um dia essa oração. Pai, não faça a minha vontade. Ele quis fazer a vontade dele. Ele tinha um plano melhor. Mas Deus o freou e ele estava disponível a ser freado naquele dia. E cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele. Queridos, você só é completamente livre se conseguir escolher sua atitude, independentemente das circunstâncias. Eu vou ler de novo. Você só é completamente livre se conseguir escolher no seu dia a dia sua atitude, independentemente das circunstâncias. Se você no seu dia a dia é moldado, é movido por aquilo que você vê, você não é livre. Você ainda está preso nas coisas do passado, na velha vida, na velha roupagem. E hoje é dia de trocar essas vestes. Hoje é dia de estimular mesmo a sua fé, a minha fé. Porque nós precisamos, querido. É impossível você cancelar, bloquear ali. Não, Deus não chega em mim em circunstâncias. Não, você vive numa terra. Todos os dias aparece. Faz chuva, faz sol, faz noite. Tem chuva. Todos os dias a Bíblia diz, o sol se põe para justos, para ímpios. É o natural. Só que o espetáculo de Deus é você viver como espiritual. O que vai fazer a diferença nessa cidade, onde você mora e na sua casa, é você ser espiritual. E sabe, queridos, você já deve ter percebido isso. Que as pessoas que vivem no natural, quando se veem diante de circunstâncias que nem ela pode resolver, ela vai procurar você. Ela sempre procura uma pessoa espiritual. Porque chega um momento, uma circunstância em nossas vidas que só Deus pode resolver. Ninguém mais pode resolver. Dinheiro algum pode comprar aquilo que Deus nos confiou. A nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Em 1 Timóteo 6,12, a Bíblia nos chama a combater o bom combate da fé. Queridos, é o bom combate da fé. Não é qualquer combate. Não é de qualquer forma. É um combate que exige fé. E se ele é bom, é porque ele já nasceu com um resultado favorável a você. Senão ele seria um difícil combate da fé. Um mau combate da fé. Não, ele é um bom combate da fé. É porque Deus já venceu esse combate. Jesus já cravou a vitória na cruz em nosso favor. E qual é a sua parte nesse bom combate da fé? Permanecer em fé com alegria. Você vai observar nas cartas do apóstolo Paulo, ele diz que sempre que ele vai se dirigir aos irmãos das igrejas, sempre que ele vai se dirigir aos reis, aos líderes daquela época, ele fala:
você nunca vai ver Paulo se queixando das dificuldades. Ele fala: saúda os irmãos com alegria, saúda a igreja com alegria, saúda o rei Agripa com alegria, porque esse combate só se vive com alegria. Coloque alegria na sua fé. Ah, não, mas eu tenho fé, mas eu ando murmurando, eu ando reclamando, eu ando negativo, eu ando me queixando. Queridos, pode ser qualquer coisa, menos o espírito da fé. O irmão Mark Hanks, nesse livro fantástico, O Espírito da Fé, que a gente tem que ler todo dia, ele explica isso. Ele fala que o espírito da fé é desassociado, está separado de murmuração. Aquele que está crendo mesmo, o principal objetivo dele é a alegria. Você vê a alegria que o nosso pastor vive, e você acha que ele não tem problema não? Essa semana mesmo, eu mesmo liguei para ele, que às vezes ligam para mim, que como agora eu estou na diretoria, e eu transporto para o pastor. Pastor, ó, chegou essa demanda aqui. E ele fala em N demandas, mas em todo momento ele está com alegria. Alegria. Coloque alegria na sua vida de fé. Coloque perseverança no seu combate de fé. Mas lembre-se, há alguns inimigos, há resistências a você viver essa fé. Satanás, ele é perito, ele deseja te trazer do domínio natural, do campo natural, do campo da fé para o campo natural. Porque no campo natural, você já ouviu isso aqui, você é presa fácil para ele. Mas no campo espiritual, querido, ele é confundido. Ele não consegue entender as coisas de Deus. Deus limitou o acesso dele a essas coisas e confiou a você. Então, a todo momento, ele vai te colocar em circunstâncias para que você não veja que Deus está a seu favor. Você já sentiu aquele sentimento que, eu acho que foi a Sara, né? Que falou para Abraão. A mulher de Jó falou: amaldiçoa o seu Deus e vai embora. Sabe aquele sentimento que às vezes você fica com raiva de Deus? Não, vou jogar isso aqui para o lado e vou seguir minha vida. Queridos, isso é a raiz de incredulidade. É Satanás que está gerando esse sentimento. Lembre-se, Deus é sempre ao seu favor. Deus é sempre pela sua causa. Sabe aquele juiz que é favorável à sua causa? Esse é o nosso Deus. Ele só está esperando um posicionamento seu de fé, para que ele sentencie ao seu favor, porque é seu direito. Amém? Kenneth Hagin explica, um livro fininho, queridos, também indico, Andando por Fé, são estudos sobre fé, são livros tão acessíveis, e às vezes a gente deixa de lado, mas fundamentais para a nossa fé. O primeiro inimigo da nossa fé é não entender a nossa natureza. É o que eu tenho falado. É não entender quem você é. Em 2 Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Queridos, aquele ato que esteve aqui do novo nascimento, é isso daqui. É uma nova vida. Mas sabia que se eles não alimentarem a fé deles, depois daquele momento, se eles não entenderem o que significa ser nova criatura, pode ser só mais uma vida normal, pode continuar vivendo da mesma forma, mas se eles entenderem que a partir daquele momento, eles não vivem mais pelo que veio, nem pelo que sente, mas por aquilo que a palavra confiou a eles, nunca mais eles serão os mesmos. Nunca mais eles serão os mesmos. Então, entender essa nova natureza, às vezes a gente fala, a gente prega, a gente fez rema, a gente sabe que a gente é nova criatura, mas às vezes a gente vive como criatura velha. Às vezes a gente vive como pessoa velha. Às vezes a roupa está velha. E hoje é um dia de você se lembrar, eu não vivo mais pelo natural. Hoje é um dia de romper com o natural. Eu sou um ser espiritual. E as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O segundo inimigo da fé é não entender, entenda que uma é consequência da outra, é não entender a sua posição em Cristo. Lembra que o pastor Alex, sempre que ele ensinava sobre isso, ele colocava uma cadeira aqui, falava: ó, você está sentada à direita, ó, você está sentada à direita.
Mas no dia a dia parece que a gente está sentado no fim da igreja. E Jesus está lá na frente, como se fosse distante. Não, queridos, você está sentado à direita, junto com Cristo. E essa revelação, ela tem que cair no seu espírito. Ela tem que cair no seu interior. Ela tem que ser algo real. Porque senão você vive como se isso fosse só uma história. É você entrar numa repartição que você precisa de ter um benefício ali e falar, Jesus, vamos. É loucura. É loucura aos olhos naturais. Mas aos olhos espirituais, queridos, isso faz total diferença. Sabe que quando eu deixo minha menina na escola, eu falo, Deus, os seus anjos estão aqui, ó. Anjo, pode entrar. Cuida no ir, no banheiro, na sala, com a professora, onde for, cerca essa escola. Queridos, é espiritual. Mas eu não saio gritando na escola, não. Porque só entende essas coisas quem é espiritual. A Bíblia diz que o espiritual, ele discerne todas as coisas. Inclusive o homem natural. Mas o homem natural, ele não discerne essas coisas. Então comece a discernir as coisas. Comece a perceber as coisas espiritualmente. Quando alguém te ofender, faça um discernimento espiritual daquela atitude do irmão. Você vai perdoar mais fácil. Você vai se relacionar mais fácil. Você vai andar com quem às vezes não te ofendeu de uma forma mais fácil. Porque você está discernindo que as coisas são espirituais. Amém? Em Filemon, existe esse livro na Bíblia, 1:6, diz que oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Querido, o desenvolvimento da sua fé, o nível da sua fé passa por você entender todo o bem que Cristo fez por você. Quanto mais você entende os benefícios, por isso que existe essa matéria no Rema, não é à toa não. Quanto mais você entende aquilo que Jesus conquistou para você, mais a sua fé é fortalecida. Não é uma fé firmada em nada, é uma fé firmada em tudo, naquele que é tudo. E na Amplificada, ela traz termos interessantes, ela fala, nessa parte do pleno conhecimento, ela fala no reconhecimento, na apreciação, no entendimento e conhecimento preciso de todo o bem que é nosso em Cristo Jesus. Ou seja, todo o bem que é nosso. A nossa fé está firmada nisso. A nossa fé está firmada nele. Amém? O terceiro inimigo, eu acho que vai estourar o tempo, mas vamos. Um terceiro inimigo é não entender a justiça de Deus. Queridos, a justiça de Deus é algo feito, é algo pronto. É algo conquistado por mim e por você, e não há nada que eu faça, não há nada que você faça que possa alterar isso. Havia uma pendência, e essa pendência foi quitada. E não depende de mim, de você. Você pode ter acesso completo, imediato, instantâneo, de todas as formas ao trono de Deus. Porque uma justiça foi feita. Você sabia que se uma pessoa cumprir uma pena, está livre. E ela no outro dia voltar no estabelecimento prisional, ou perante o juiz e falar, não, gostei de lá, fiz um monte de amigos, vou ficar lá mais 3 anos. Ela não pode, porque ela já cumpriu a pena. Queridos, Jesus já cumpriu a pena. Jesus já pagou o preço. Mesmo que você queira, você não pode alterar isso. E isso está disponível para mim e para você. A minha fé e a sua fé tem que estar fincada, firmada nessa verdade. Em 2 Coríntios 5:21, a gente também tem uma matéria dessa no Rema, diz, fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Então todas as vezes que você se deparar com uma circunstância difícil, lembre-se da redenção. Lembre-se do que Cristo passou. Porque isso vai te estimular, vai trazer à sua memória aquilo que lhe traz confiança, esperança. A Bíblia diz, traga a sua memória. Não é mais um versículo bonito na Bíblia, é uma instrução. Traga a sua memória diante de um problema, de uma dificuldade. Traga a sua memória aquilo que lhe traz esperança, para que sua fé seja fortalecida.
Um quarto ponto é não conhecer o direito de usar o nome de Jesus. Queridos, no momento que a justiça foi paga, houve um direito, um benefício concedido. O nome de Jesus foi concedido a você. Foi delegado, lembra dessa matéria também no Rema? Foi delegado a você usar o nome dele. Há uma procuração fiel, fidedigna, exata, te dando autoridade delegada para agir no nome dele. É como um agente público, é como um policial. Ele é delegado a agir em nome do Estado. Ele não é mais ele que age ali, é o Estado através dele. E hoje Deus está te comissionando a resgatar essa verdade, que você foi comissionado a agir pelo nome de Jesus. O quinto inimigo da fé é não agir com base na palavra de Deus, querido. Isso é básico. Antes de todas as coisas, antes de todas as atitudes que vocês forem tomar, consulte a palavra de Deus. Eu tenho me deparado com irmãos sinceros na fé. Paulo chama assim, homens de Deus, homens valorosos, mas que no momento de dificuldade não consultaram, não buscaram na palavra e saíram tomando suas próprias decisões. Queridos, isso é dano. Porque essa é a vontade natural. No dia a dia, essa é a vontade natural. Você quer resolver logo. Você quer tomar uma decisão logo. Nessa promessa que Deus, certa vez me confiou, eu já queria ter resolvido isso logo. Mas durante o processo, Deus tem me ensinado coisas extraordinárias. Talvez se eu tivesse chegado ou entrado naquilo que Deus já me confiou, de uma forma rápida, talvez eu nem estaria aqui. Deus sabe a estrutura de cada um. Sabia que muitos homens de Deus, inclusive dessa igreja, não estão aqui porque não aguentaram o processo de fé? Porque resolveram agir por conta própria? E queridos, a notícia é que um dia, se você quiser viver aquilo que Deus tem para você, você vai ter que voltar naquele ponto onde você deveria estar. Porque Deus não quebra caminhos. Deus não cria atalhos. Deus respeita processo, Deus respeita maturidade. Quando você vê um neófito no púlpito, quando você vê algo que não está adequado na igreja, nunca vai ser decisão de Deus. Pode ter certeza que é de homens. Quando você hoje com o YouTube e as mídias, você vê cada heresia, cada coisa, esdrúxula assim, que chega, dói na nossa alma. É porque foi decisões de homens. Respeite seu processo. Respeite a autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Vai tomar uma decisão, consulte homens mais experientes que você. Na multidão de conselhos, há plena sabedoria, diz a Bíblia. Você tem homens nessa igreja respaldados, lapidados, cheios do Espírito Santo, para te dar um conselho e te livrar de um grande prejuízo. Sabe, nós temos deparado com irmãos tendo altíssimos prejuízos porque agiram no natural. Porque um amigo disse que era bom, porque o outro disse que era bom. Mas na verdade, queridos, Deus é quem sabe o que é melhor para a sua vida. Pratique as coisas conforme a palavra. Um sexto inimigo, e o último é não manter a sua confissão de fé. Nós somos ensinados dia após dia, continue confessando. Mas a primeira coisa que Satanás vai tentar paralisar em você, e é uma raiz de incredulidade, é a sua confissão de fé. É a confissão daquilo que Deus confiou a você. Porque ele sabe que um crente calado é um crente derrotado. Então, queridos, é uma ferramenta, é uma instrução de Deus para a sua vida essa manhã. Mark Hanks, ele diz que a nossa confissão nos governa. Aquilo que você fala tem o poder de alterar os seus sentimentos, as suas decisões internamente. Então, para de falar contrário àquilo que a Bíblia diz. Para de falar aquilo que a televisão diz. Para de falar aquilo que a economia diz. Para de falar o que o mundo diz e fala o que a palavra diz. Deus nos ordenou a falar somente aquilo que Ele fala. Deus não deixou um livro à toa, não. Ele deixou instruções para que eu e você venha falar. Deus está... mas já falei 10, 20, continua 50, 100, 300. Você acha que esse ministério nasceu só de uma fala? Você acha que o apóstolo Bode acordou de manhã, falou e tudo aconteceu?
Ele já partiu e as coisas ainda continuam acontecendo. A fala dele está perpetuando por gerações. A sua fala não vai produzir efeito não apenas na sua vida hoje, mas também na vida da sua família, da sua futura geração. Você vai produzir homens de Deus, sacerdotes de Deus. Então não para de confessar aquilo que Deus tem para você. Kenyon, que o pastor Esther citou aqui hoje, a confissão constrói a estrada sobre a qual a fé transporta sua poderosa carga. Para que a sua fé funcione, você vai precisar confessar, dia após dia, até que, mas por que Deus? Porque Deus criou isso. Até que aquilo seja uma verdade com você. Até que você haja, medite, pense, fale, em todos os lugares, independente de que você é aquilo que Deus falou que você é. Amém? Existe, queridos, uma frequência no Espírito. Eu estourei muito tempo? Vamos lá, né? A gente aprende, não pode, né? Mas, você autoriza? Então pronto, autorizando, acabou. Tá terminando. Existe uma frequência no Espírito que só se discerne com os ouvidos da fé. Essa frequência depende de como você tem andado no seu dia a dia. Para qual direção você tem posicionado os seus ouvidos. Se você se posiciona mais para as coisas naturais, você não vai conseguir discernir a frequência com que Deus está falando com você. É como a história do balão. Eu preciso estar na frequência certa para captar a instrução que o Espírito tem para a minha vida. Eu preciso aquietar a minha alma. Eu preciso descansar a minha alma. Eu preciso parar e ouvir até que a intervenção de Deus chegue. E muitas vezes a ansiedade tem tomado isso. Eu vou voltar nesse ponto. A ansiedade tem tomado essa tranquilidade, minha e sua. E nós estamos colocando os pés pelas mãos. E hoje é dia de colocar, sintonizar na frequência dos céus. Porque, queridos, a fé, ela não vê limites. Ela vai alcançar exatamente aquilo que você precisa. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Deus sabe exatamente aquilo que você está passando. Muitas vezes, nós, os pastores, não vamos saber. Mas Deus sabe daquilo que você está precisando. E Deus, ele vai especificamente na raiz, na causa. E quando Deus age, queridos, é de uma vez por todos, é ponto final. Quando Deus age, está resolvido. Lembre-se dos testemunhos, de quantas coisas Deus já te livrou. Lembre-se de quantas coisas você já passou e que foi a fé que te sustentou naqueles dias. Então não saia dessa sintonia, não saia desse campo, não saia dessa confissão. Não vale a pena. Métodos humanos, eles geram confusão espiritual. O seu espírito, ele fica confuso. Você está alimentando ele de coisa que ele não é mais da natureza dele. Ele está numa frequência espiritual e ele trabalha com ferramentas espirituais, oração, fé, confissão, e você tentando convencer ele de coisas naturais, confusão. Você fica perdido. Onde que eu vou? Para a esquerda, para a direita, a economia. Nossa, invisto aqui, não invisto, fico quieto. Fica perdido. E aí é um prejuízo atrás de outro prejuízo. Prejuízo atrás de prejuízo. Por quê? Frequência errada. Metodologia errada. Existe uma metodologia dos céus. E hoje nós vamos sair daqui cientes, conscientes de que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso voltar àquele caminho de fé que você andava. É preciso de se arrepender das obras mortas. Sabia, queridos, que quando a Bíblia diz, né, da palha e das obras, né, que vão perdurar, né, de pedras preciosas, ela faz aquela analogia. Ela está falando daquilo que é feito com fé e sem fé. Ela está falando daquilo que você conquistou naturalmente e que pode até ser bonito aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus não tem valor nenhum. Porque foi na autossuficiência e Deus não recebe. Deus não recebe aquilo que é produzido pela sua própria capacidade e no orgulho.
Deus só recebe aquilo que você confiou a Ele, que o seu coração está envolvido, que você se colocou de forma precária ali, de uma forma totalmente rendida a Ele. É por isso que a obra de Cristo não dependia da força de Cristo, mas da sua rendição, do seu confiar em Deus, saber que Ele vai fazer todas as coisas. E, queridos, como cristãos, como nova criatura, como eu disse, depende de nós confiarmos em Deus. O propósito de Deus só se vive mediante a confiança, mediante a fé. Por mais que você se capacite, isso tem seu propósito, estude. Deus, mesmo proporciona essas ferramentas para nós. Mas nunca apoie o seu coração nessas coisas. Confie que Deus vai intervir, vai agir em seu favor. Amém? Declare todas as manhãs com ousadia: Deus é a minha habilidade. Sabia que você acordar e fazer essa declaração é desafiadora? Deus é a minha habilidade. Quando você for fazer qualquer coisa, faça essa declaração: Deus é a minha habilidade. Coloque Deus, deixa Deus agir. Abra espaço para que Ele haja em meu favor, em seu favor. E por fim, queridos, eu vou ler algo com vocês que me ministrou grandemente. Preste atenção. Consta aqui nesse livro do Mark Hanks, O Espírito da Fé. Para a gente finalizar. Que você leve essa verdade no seu coração, amém? Liberado para 40 mil pés. Ele narra o seguinte: gosto da maneira que um pregador descreveu a fé crescente. Quando ele estava decolando em seu jato um dia, a torre de controle disse: você está liberado para 10 mil pés. O avião subiu para 10 mil pés. Depois de algum tempo, a torre de controle disse: você está liberado para 20 mil pés. Meu irmão ali, aviador, sabe bem disso. O pregador voou até os 20 mil pés. Então a torre disse: você está liberado para 40 mil pés. Então ele subiu para os 40 mil pés. Você não pode dizer: vou voar aonde eu quiser. O homem na torre de controle é quem sabe todas as coisas. Queridos, Deus é o homem na torre de controle. É Ele quem sabe até onde você pode subir. É Ele quem sabe o momento que você pode subir. Porque Ele vê e Ele tem equipamento e sabedoria para ver aquilo que você não consegue ver. Assim como uma torre de controle. Ele consegue monitorar eventos que você não consegue monitorar. Então, para finalizar, confie no controlador da torre de controle. Amém? Deus abençoe vocês e sejam engrandecidos com essa palavra. Amém.